O Jorge ele abriu o varadouro e depois pavimentou para que a gente passasse. A velocidade com que a gente fez coisas foi graças ao Jorge. Tu coordenava a parte social toda e estava incluindo a saúde. Aí também foi muito fácil. Quando ele era vice-governador e secretário de Educação, a gente dividiu o governo em 4 áreas, uma das áreas o BIM. Então, quando tu chegou, tu mesmo, a estrada tu ajudou a fazer. Mesmo ainda no período em que eu não era vice-governador do Jorge, desde o primeiro governo, trabalhava sintonizado, tocando de ouvido, Jorge. Quando chegou o nosso governo, a gente teve esses 2 caras completamente dedicados. O que me preocupa, e a saúde do Estado está indo para onde? O Acre hoje tem um déficit de leito hospitalar que é da ordem de 50%. A gente deveria ter o dobro de leitos do que tem, principalmente leitos de terapia intensiva, que hoje está um grave problema no Acre. Não fossem programas importantes do governo federal, a gente estaria numa situação muito pior, eu diria. A má política destrói tudo. O contrário também, a boa política, com gestão, com equipe, com trabalho e planejamento, resolve os nossos problemas. Você tem saudade do Acre andando pra frente, você tá do lado da gente. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Aqui Tem Acre, hoje direto da casa do Jorge. Vocês já sabem, né? A gente não tem um cenário pronto, cada semana o bate-papo é um lugar diferente. Hoje é no quintal do Jorge, na casa dele, mas é no quintal. Jorge, aquele podcast com a Engazeira fez sucesso, viu? O pessoal me perguntava, me mandava mensagem me perguntando a história da Engazeira. Eu tenho certeza que esse cenário aqui não vai ser diferente, não. Até porque eu já vi, que aqui atrás tem um outro cenário bacana, mas já me disseram que ali é mais complicado entrar. Nossa. Seja bem-vindo. Obrigado, um abraço para todos que estão nos acompanhando no nosso programa, que é toda quarta-feira. A gente tem 7 da noite. De fato, a gente está bem pertinho da Engazeira, mas do outro lado. Estamos aqui perto aqui de um cantinho especial, o Binho que fica enchendo o saco, querendo a chave para entrar ali, mas essa aqui foi feita em tijolo feito à mão lá em Brasileia, eu trouxe para cá. Eu gosto de caprichar nas coisas, um terreiro com tijolo e muita planta. Então é um prazer receber o Thor, Dr. Thor. Hoje é sobre saúde, né? Sim, hoje é sobre saúde. E aí tá aqui o Thor, tá aqui o Oswaldo, que é um querido amigo, e o Binho, que caseiro também daqui de casa. Turma de peso hoje por aqui, viu, gente? Já perceberam, né? Muito bem-vindo, doutor Oswaldo, 2 grandes referências aqui do Acre na medicina, governador Binho Marques. Sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. Obrigado. Ótimo. Falando sobre saúde hoje, viu, gente? Eu quero começar contigo, Jorge. Você, que também já foi governador aqui do estado do Acre, muita coisa avançou contigo, deu continuidade no governo do Binho. Parece que a gente está vivendo estamos vivendo tempos terríveis, né? Existe uma desconstrução de tudo que você construiu, que você lutou para solidificar na nossa saúde. Hoje as pessoas elas têm a sensação de que se elas chegarem em unidade de saúde, elas não serão atendidas. Por falta de tudo, é medicação, é falta de médico. Como é que você enxerga tudo isso, Jorge, para ti que tem um amor tão grande aqui pelo nosso estado, que se dedicou tanto enquanto governador para trazer essa segurança na questão da saúde aqui no estado? Eu lamento profundamente porque hoje as pessoas estão com medo de adoecer no Acre. O risco, o problema da saúde está em cada casa. Não importa se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Onde tem gente, tem risco da saúde, porque é morte e vida. E aí você está num estado que está vivendo um verdadeiro caos, no meu ponto de vista, na saúde, né? E hoje a gente tem um Dr. Thor, o Oswaldo aqui, que vão poder falar, mas eu quero lembrar também essa analogia que você fez com a época que eu recebi. Quando eu assumi o governo, tinha 9 médicos deputados. 9 médicos deputados. Nós trouxemos a faculdade de medicina para cá, para formar médicos naquela época. Eu já tinha feito um trabalho na prefeitura de trazer médicos, né? Trouxemos médicos para cá, a própria prefeitura trazendo, porque não tinha como atender. O Acre tinha transfusão de sangue de braço a braço naquela época. E aí hepatite e morte de hepatite para todo mundo. Nós implantamos a hemodiálise, nós implantamos o Hemoacre, foi implantado mesmo de verdade na nossa época, criando a Faculdade de Medicina com a ajuda extraordinária do Tião, mas fomos formar nossos médicos em professores para eles poderem formar outros médicos, então eu tenho muito orgulho disso. Construímos o Hospital do Juruá,
O maior hospital do interior do Acre foi construído no nosso governo, no meu governo. 8 anos a gente fez isso. Fiz o Hospital do Câncer, o Hospital do Idoso, o Hospital da Criança estava fechado, condenado pelos bombeiros. Inauguramos, inclusive, com o presidente Lula e fizemos uma grande ampliação na Fundac. Agora, criamos também unidades hospitalares onde não tinha. Santa Rosa, Jordão, Taumaturgo, Porto Valto, Bujari. As pessoas não nasciam nesses lugares. E a gente foi fazer. E criamos um sistema que, de algum jeito, funcionou. Eu lembro que, na época, sócios da Prontoclínica reclamaram no final do meu governo que a Prontoclínica praticamente fechou. Porque o melhor lugar para levar uma pessoa doente era o pronto-socorro. Depois que a gente fez o UTI, esse cara aqui, ó, o Thor, foi meu chefe lá do pronto-socorro. E veio uma vez uma pessoa muito importante, sábado à noite, e aí passei lá na frente do pronto-socorro, falou, o que é isso aí? Falei, o pronto-socorro. Ele disse, não quer ir lá não? Eu, governador, com um cara estranho, muito influente, fui lá meia-noite, porque eu sabia que estava funcionando. Eu sabia que tinha um grupo de funcionários muito bacana, que só precisava de uma oportunidade, a gente deu. Que precisava de melhor salário, a gente deu. Melhor condição de trabalho, a gente deu. E formamos gente. Então, eu tenho boas lembranças da época que eu estava no governo e que a gente conseguiu avançar na área da saúde. A gente fez um extraordinário trabalho na educação, depois o Binho veio, começou a fazer a mesma coisa, descentralizando e dando autonomia para as unidades de saúde. E aí, quando eu vejo o Acre hoje nessa, de gastar centenas de milhões com avião para os políticos andarem, em vez de gastar o dinheiro. Eu nunca paguei 1 hora de jatinho, 8 anos governador, mas nunca andei de jatinho, nunca tive que alugar isso, porque para mim a prioridade era uma saúde que pudesse atender as pessoas. Criamos aquele saúde itinerante, levamos especialistas para todos os municípios, comunidades rurais, nisso o Tião, que é médico, um extraordinário médico, me ajudou muito, era senador na época. Então a gente fez um trabalho com muitas mãos. E esses caras aqui ajudaram muito. E hoje eu lamento a crise que a gente vive na saúde. E o que é interessante, fazer uma observação, é que nós temos 3 pessoas de uma mesma gestão. O governador Binho, o Oswaldo, que foi secretário, e tivemos o doutor Thor, que era secretário adjunto, e vocês juntos também deram continuidade a esse trabalho que foi iniciado pelo Jorge, não é isso, governador? É isso. O Jorge ele abriu o varadouro e depois pavimentou para que a gente passasse. Então, a velocidade com que a gente fez coisas foi graças ao Jorge. Ele encarou as coisas mais difíceis, como ele relatou aqui. Tu coordenava a parte social toda e estava incluindo a saúde. Aí também foi muito fácil. Quando ele era vice-governador e secretário de Educação, a gente dividiu o governo em 4 áreas, uma das áreas o BIM. Então, quando tu chegou, tu mesmo, a estrada conhecia, tu ajudou a fazer, não foi eu. Mesmo antes, mesmo ainda no período em que eu não era vice-governador do Jorge, desde o primeiro governo, a gente sempre trabalhou... Um planejamento. A gente trabalhou sintonizado, tocando de ouvido, Jorge. Essa é uma coisa que ajudou muito. E quando chegou o nosso governo, a gente teve esses 2 caras completamente dedicados. O Oswaldo era o teu? Era o secretário. O Oswaldo era o... Ele era o secretário cara. de saúde e o Thor era, na época, presidente da Fundação Hospitalar e subsecretário. Adjunto do Oswaldo. Exato. Que é avaliado pela classe como o melhor secretário de saúde até hoje, viu? Verdade. A classe Ele é muito querido. de saúde avalia isso. Querido. E aí a gente foi indo mais adiante, foi continuidade. Foi um governo só, na realidade, né? O nosso trabalho. Porque a gente levou o trabalho do Jorge para os moradores mais distantes, para os povos indígenas, para todo mundo. E aqui a gente conseguiu fazer com que as pessoas que precisam de um atendimento especializado, uma cirurgia, existia uma fila que funcionava. E a gente, vez por outra, zerava a fila também. A gente fazia os mutirões, zerando aquelas filas de atendimento, de procedimentos mais especializados. A gente trazia profissionais de fora só para zerar a fila. Zerava a fila. O que acontece hoje? Aí, Jorge, essa é a parte que a gente já conversou muito sobre isso, né? Você tem ressaltado esse aspecto poxa, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Na minha opinião, é que houve uma espécie de privatização da saúde. Isso é horrível, porque vários serviços da saúde estão nas mãos de políticos que recebem dinheiro da saúde para executar o serviço e ele utiliza o serviço para furar fila
e para ganhar dinheiro ganhando voto, né? Então, né, acho que o Oswaldo está lá dentro, né, conhece muito mais essa dinâmica. Acho que primeiro, queridos amigos, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. O Estado perdeu completamente a capacidade de orientar a política pública de saúde no Estado. Esse é o diagnóstico, né? A política pública do Estado do Acre hoje, quando a gente olha, é a política da terceirização, da privatização. Não que não hajam serviços que a gente precise contratar de forma complementar, mas essa não pode ser a política. Claro. E é isso que a gente está vendo. Um Estado que não dialoga com os municípios, não entende suas necessidades, um Estado que não olha para o governo federal, que é a ponte hoje. Hoje, no Acre, o governo federal, com as políticas públicas, agora tem especialistas, programa Mais Médicos, o Opera Acre, financiado pelo governo federal. Essas políticas públicas, elas financiam a saúde pública no Acre, né? Os municípios estão sozinhos, estão na sua capacidade de execução, precisando do apoio do Estado, ele não vem, não consegue se coordenar minimamente essa política e, de fato, basicamente, o Estado está ausente desse movimento de gestor, de orientador e de promotor, né, da política pública no seu próprio Estado. Exatamente. E o Tó, acho que ele lembra muito bem, Tó, que a gente ia de município em município, assinava um pacto com o prefeito, mas com meta. A quantidade de vacinas que eles iriam aplicar, tudo, metas, enfim, a gente passava o dinheiro para os municípios e eles realizavam porque tinha as metas a serem cumpridas, né? É isso mesmo. Grande parte da ação de saúde é feita pelos municípios. Oswaldo lembrou disso. Se você não tem uma relação com os prefeitos, com os municípios, os indicadores de saúde não melhoram. Claro. Porque a vacinação é o pré-natal, né, o cuidado com o câncer de colo de útero, as crianças, o desenvolvimento da criança na primeira infância. Então, e o município geralmente é o elo mais frágil dessa corrente, porque o recurso vem do governo federal e as grandes políticas, o Estado faz esse meio de campo com os municípios precisam muito, não só do recurso, mas da assistência técnica e do apoio da Secretaria Estadual. O Oswaldo chamou atenção, a gente vê os municípios hoje soltos, não há uma coordenação. É mais do que só a saúde privatizada, sabe, Binho? É a política privatizada. As pessoas privatizaram a política para o benefício próprio. Exatamente. É a política feita, Jorge, para o benefício individual das pessoas, do enriquecimento individual. É isso que você vê. Está tudo dividido em lotes, cada um cuida do seu e ninguém cuida da população mais. A população está abandonada pela política pública. Você não vê uma política comprometida com o cidadão, isso é triste. E Jorge falou de um período que eu peguei bem, porque eu cheguei no Acre em 99, você estava assumindo, tudo isso que você contou eu vi do começo, eu fui diretor do pronto-socorro na época que você ainda era governador. Fizemos as UTIs. A gente fez a primeira UTI, o pronto-socorro não tinha UTI, os pacientes graves tinham que ser botados numa ambulância para sair para um outro hospital. A primeira UTI, o UNACOM também, a gente zerou o TFD de oncologia, porque o paciente todos de oncologia tinham que sair. Indo para Porto Velho, para Goiânia, para São Paulo. A diálise também, né? A hemodiálise começou também naquela época, 60 famílias moravam fora do Acre, porque tinham que fazer hemodiálise, veio tudo para cá, cara, de volta. Aí eu passei do governo do Jorge, peguei o governo do Binho, a gente continuou com o Oswaldo, e aí fomos para a fundação, nessa transformação ali na fundação, com o UNACOM, com o TFD, com humanização, com acesso. Então, um dos grandes problemas hoje que você vê das pessoas, Jorge, é que eles não conseguem acessar o sistema de saúde. Então não adianta vir dizer que tem um aparelho novo, que está fazendo um exame novo não sei aonde, porque ele faz um exame, mas ele não consegue consultar com o médico depois, porque não consegue o retorno. Ele faz o exame, mas não consegue a cirurgia dele. Então o sistema está travado. Ele não anda. As pessoas têm a sensação de que elas não conseguem ter o seu problema resolvido no sistema de saúde hoje. É isso que eu ouço das pessoas. Eu estou todo dia no hospital. Queria aproveitar a sua fala, doutor Thor, e a fala do doutor Oswaldo, para essa questão dos programas. Nós temos aí o Opera Acre, como o senhor falou, doutor Oswaldo, nós temos o Mais Médicos também, que são dois grandes projetos importantes aqui dentro do Estado que são executados pela gestão atual como se fosse uma prioridade, como se fosse algo criado e gerido por eles. Mas na realidade, Jorge, a gente sabe que tem o dedo, tem o DNA, tem a digital do governo federal, tem a digital do presidente Lula. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Jorge lembrou muito bem, né? É o programa Mais Médicos, que é um programa de provimento de médicos para a atenção primária, para os municípios, foi quase acabado no governo
Bolsonaro, ressurgiu no governo Lula. E olha um dado muito importante, hoje mais de 200 médicos contratados pelo governo federal atuam em todos os municípios do Acre. Tem municípios, Jorge, que 100% dos médicos da atenção primária, como Feijó, como Tarauacá, são médicos do governo federal. Aqui em Rio Branco, 80%. E o governo do estado não põe médico? Aí é que está, né? Imagina a capacidade de rodar isso tudo num programa federal sem o apoio do Estado. E se não fossem esses médicos? Eu fui outro dia em Senador Guiomar, porque lá a gente fazia isso como um hospital para operar, né? Mas agora lá está 100% no Opera Acre, mas o dinheiro é do governo federal todinho. E ninguém tem coragem de pelo menos agradecer. O que me preocupa, e a saúde do Estado está indo para onde? Porque do mesmo jeito que eu falei que eu tinha 9 deputados na Assembleia, quando eu ganhei a eleição, quando eu saí, eu acho que tinha 1. Porque eu sei que tem alguns políticos sérios que estão aí até tendo que gastar para ter atendimento pela ausência do Estado. Mas é pela ausência do Estado, não pode ser a privatização que se fala. Eu também defendo que muitos serviços possam ser terceirizados, mas aquilo que o Estado define que tem que ir para o privado, e não a partir de uma jogada de corrupção, eu vou usar essa palavra, para se apropriar do dinheiro da saúde. Tá aí, na pandemia mesmo, que vocês se mataram de trabalhar, agora está lá um processo enorme, né? Houve operação da polícia, porque na pandemia, quando estava morrendo, minha mãe morreu na pandemia, o pessoal estava roubando dinheiro público e se deram agora mal, eu espero que se deem mal, e vocês lá dentro dos hospitais, eu lembro quanto que eu ligava, a pessoa adoecia, queria saber de vocês, eu ligava para saber onde vocês estavam, onde é que as pessoas podiam ir para poder tentar se salvar. O Tião mesmo trabalhou feito um louco assim, naquele período, salvando vida, né? Rapaz, aquele foi o período mais difícil das nossas vidas, né, Jorge? A pandemia foi uma coisa que mudou e mexeu com a saúde e a mente de todo mundo. Eu sempre lembro que eu nunca vi tanta gente morrer ao mesmo tempo da mesma coisa como foi aquela pandemia. Aquilo foi uma tragédia. Todo mundo conhece alguém que morreu naquele momento, e mortes evitáveis, mortes que não eram para ter ocorrido. O Brasil teve 4 vezes mais morte do que devia ter tido por causa da incompetência da gestão daquela pandemia. A incompetência matou mais do que o vírus. A incompetência, a má política, a má gestão matou 4 vezes mais pessoas por causa da ignorância, daquela briga de governo federal com estadual, com prefeitos, com vacina, com máscara, aquela confusão absurda. Aquilo foi um pesadelo, porque a gente lutava para salvar as pessoas dentro do hospital e tinha que lutar depois contra esse tipo de ideia fora do hospital, dentro dos comitês. Aquilo ali foi algo que ensinou muito para a gente. Para mim, ensinou o como e o quanto que ser governado por pessoas incompetentes é perigoso. Isso bota a nossa vida em risco. E o quanto que um planejamento de um governo sério, capaz de sentar e de planejar e de executar uma política com qualidade, com competência, é importante para a gente. Está falando dessa coisa do provimento, Oswaldo. O Jorge lembrou, a gente criou aqui a Faculdade de Medicina e a Residência Médica para poder formar os especialistas no Acre, inclusive os acrianos e as acrianas, filhos da nossa terra, formados aqui. E hoje está todo mundo indo embora do Acre, o formado médico especialista, porque a secretaria não contrata essas pessoas. Na nossa época a gente tinha um plano de contratação sistemática. Todo final de ano, quando a residência forma, quando o aluno forma, a gente contrata essas pessoas e bota elas nas redes. Hoje elas estão indo embora. Se você chegar no governo, você pretende retomar programas como esse? Pegar os médicos que estão convivendo aqui e contratar? O Estado voltar a ser o gestor da saúde? Eu sei trabalhar envolvendo as pessoas, e a saúde só resolve assim. O Binho sabe bem disso, e o Oswaldo, que fizemos junto naquele período aquela transformação. É uma área que, se você não envolve o servidor, você não faz nada. A autonomia de quem está na ponta trabalhando, ela é muito grande na saúde. E a gente depende dessa pessoa envolvida no nosso projeto. Então, a gente está formando o nosso futuro especialista, Oswaldo, do jeito que a gente acha que a gente tem que formar, com a qualidade que a gente acha que tem que ter, para a gente absorver ele depois. Só que o governo... E o governo deixa essas pessoas irem embora. É uma coisa triste. A gente precisa retomar isso. E não valoriza os que ficam. Não valoriza quem fica e deixa passar oportunidades também importantíssimas de resolução de problemas graves como
os leitos hospitalares do Acre. O Acre hoje tem um déficit de leito hospitalar que é da ordem de 50%. A gente deveria ter o dobro de leitos do que tem para dar conta da... E principalmente leitos de terapia intensiva, que hoje está um grave problema no Acre. Então, deixamos passar a questão do nosso hospital universitário. 3 anos que era para a gente ter hoje um hospital universitário quase pronto nesse Acre por causa dessa incompetência, dessa falta de compromisso. Tem dinheiro do PAC. Eu vi falar que tem mais de 50 milhões pronto para investir. Eu vi o ministro falando, ministro da Padilha, o ministro da Educação, Camilo também. Camilo. Projeto aí, pronto. Quer dizer, você no governo, eu no Senado. Aqui não é uma promessa de candidato, não. É compromisso mesmo com a... Eu sou pré-candidato, você é pré-candidato. Mas se eu for eleito senador, eu vou lutar. E eu quero muito que a gente faça aí, quem sabe... Deus queira, você governador, a gente implantar transformar a Fundação Hospitalar num hospital universitário, cara. Com isso, nós vamos ter a qualidade do serviço, os funcionários melhor remunerados, melhor cuidado e podendo cuidar melhor da população. Nós vamos fazer e vamos contratar os nossos egressos do curso de medicina, na nossa residência médica, ampliar a residência médica. Hoje tem 2 residências médicas essenciais, Oswaldo, que a gente tem que fazer no Acre. A de saúde mental e a de urgência e emergência, Jorge. Porque urgência e emergência e saúde mental. Porque são graves necessidades das pessoas. Pautas atuais, né? Pautas atuais que se resolve com qualidade do atendimento. E daí a importância de ter um programa de formação de pessoas em saúde mental, multiprofissional, com psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, médicos, para dar conta desse grave problema hoje que é o sofrimento mental que assola a nossa juventude. Aproveitando a fala do Dr. Thor, eu quero também lhe perguntar, doutor Oswaldo, eu tenho uma impressão, e o senhor me diga se eu estiver errada, eu tenho a impressão de que se a gente tira o Opera Acre, se a gente tira mais médicos, se a gente deixa de lado esse programa também das vans odontológicas, essa questão do SAMU, verdade, o SAMU, acabou a saúde no Estado. A crise se completa, né? A crise se completa. Tem um dado que é público de janeiro desse ano, Jorge, Toibinho, a fila de espera para uma consulta com um especialista aqui no Acre tinham 85 mil pessoas. Nossa. Não é possível. Isso é cara. 10% da nossa população esperando uma consulta. Vem o governo federal, agora tem especialistas, é quem está dando conta de resolver parte dessa fila na oncologia e na cardiologia. Então é disso que a gente está falando. Então, né? sem o governo Não Lula... fossem programas importantes do governo federal, a gente estaria numa situação muito pior, eu diria. Eu fui esses dias em Plástico de Castro, primeiro prefeito a declarar apoio ao presidente Lula. Ele falou: 70% do que está acontecendo aqui no meu município é do governo federal. Então, essa ausência do governo do Estado, esse esquema das tais emendas que esqueceram da saúde, as emendas então não foram para o sistema público de saúde, então? Não, foram para o benefício e estratégias políticas de deputados, enfim. E quando é para a saúde, em lugares que não são muito apropriados. Né? Não é mais a saúde que oferece a consulta, é o deputado. Exatamente. É o senador. A privatização de novo. Isso. Então tem lógica esse pensamento de que a população anda com medo realmente de adoecer porque não tem a quem recorrer. Nesse caso, doutor Thor, é que entra o senhor como pré-candidato ao governo do Acre a olhar para o presente e trazer aquela esperança de um futuro melhor para o nosso estado. Marcela, Binho, Jorge, Oswaldo, é que eu sei que tem jeito. Eu trabalho com a saúde há 28 anos aqui no Acre. Eu sei onde estão os problemas, eu sei o que está causando esses problemas e eu sei que se a gente sentar com uma boa equipe, com planejamento e articulando o governo federal, chamando os municípios que precisam do nosso apoio, envolvendo os profissionais que fazem o dia a dia da saúde, a gente consegue resolver. Assim como a ignorância, a incompetência, a corrupção, a má política destrói tudo, o contrário também, a boa política, com gestão, com equipe, com trabalho e planejamento, resolve os nossos problemas. É só isso, na verdade, que é capaz de resolver os nossos problemas. E eu já vi isso acontecer, eu já fiz isso com o Oswaldo, quando o Oswaldo foi secretário, quando o Binho foi governador, quando o Jorge foi governador, a gente já fez. A sensação que eu tenho é que passa a bola para mim que eu sei resolver, Jorge.
Passa a bola para mim que eu tô chamando a responsabilidade, cara. Eu tô chamando a responsabilidade, porque a minha vontade de ajudar a resolver esse problema é muito grande, é do meu coração, porque é pelos meus filhos, é pelo Acre, é pela gente que eu tenho vontade de resolver. Eu não quero desistir do Acre igual tantos desistiram. Eu quero ficar e ajudar a resolver isso. Olha, muito bacana, até emociona a gente ouvir isso de você, Tó, porque eu sei que é verdade. Eu, por exemplo, eu estou pré-candidato ao Senado porque a minha causa é o Acre. Não adianta estribuchar, eu não estou aqui nem mesmo por questões partidárias. Porque as pessoas, aliás, não estão muito interessadas nisso, não. Virou meio uma bagunça isso, lamentavelmente, no Brasil. Eu espero que se organize. Tenha menos partidos e mais partidos no sentido de ficar mais claro o que cada um defende. Mas as pessoas não querem saber se você está de um lado, da esquerda, da direita, eles querem que as coisas sejam bem feitas. As pessoas pedem isso, cara. E aí, eu acho um achado ter você como pré-candidato nosso, porque eu fiz pesquisa qualitativa para ouvir, de fato, o sentimento das pessoas sobre o maior problema do Acre. Sabe qual é o maior problema do Acre? Saúde. As pessoas estão com medo mesmo de adoecerem. Elas sabem que estão perdendo pessoas que podiam ficar mais tempo vivas. Isso está acontecendo, gente, no nosso estado. E a receita, o remédio? Qual é a cura? Eu falo sempre, a cura é o Tó. Porque o cara é um professor. Há quantos anos tu é professor? Mais de 20? Há 25 anos. 25 anos. Formou naquele plano nosso, Binho, de trazer a faculdade de medicina e formar os professores. O Tião ajudou muito. A gente foi buscar na UNB e na Universidade da Bahia, né, com a professora Valnísia e o Tavares, para ajudar. E o Tião empenhado nisso como senador. Mas a gente queria formar. Então, toda aula sobre isso. Eu também dou aula no mestrado e doutorado sobre administração e liderança e gestão pública. E então, um cara igual o Tó, que conhece, que vive a saúde, igual o Oswaldo, que foi secretário. Gente, hoje não é mais isso que se busca. É sempre um acordo político para lidar com a saúde como se fosse negócio. Eu sofro de ver isso. A saúde precisa ser cuidada pela ciência, pelo conhecimento, pelos profissionais. Tem que valorizar o auxiliar de enfermagem, a pessoa técnica, o enfermeiro, a pessoa que limpa o chão de um hospital tem que ser bem valorizada, porque se não tiver bem limpo vai dar infecção hospitalar. Era assim que a gente trabalhava, cara. E aí entrar hoje, ver aquele hospital de Sena, quase 8 anos em obra. Eu fiz o hospital de Tarauacá, fiz de Cruzeiro do Sul, fiz, aqui volto a repetir, o do câncer, o do idoso, e o hospital em 8 municípios, pequenos hospitais, e aí você vê que as coisas não andam mais. Então, Tó, eu acho que assim, para mim hoje, eu não sou médico, mas eu sou gestor e dou aula também, eu acho que tem que ter um compromisso nosso de a saúde em primeiro lugar, a vida em primeiro lugar. É isso, é o nosso bem mais precioso. As pessoas identificam que é o principal problema delas e, ao mesmo tempo, a saúde é o bem mais precioso que todo mundo tem, que elas têm. Sem saúde, todo o resto não tem sentido. O lazer, a educação, o trabalho. Então a gente tem que cuidar da saúde como o nosso bem mais precioso e como a pasta da gestão mais desafiadora nesse momento. Eu tenho dito que eu quero cuidar do Acre. O Acre vai ser o meu paciente mais difícil de cuidar, que eu já cuidei até hoje. Mas eu quero cuidar. Olha que eu sou acostumado a cuidar de paciente grave, difícil, na UTI, entubado. O Acre está em que estágio aí? Ele está na UTI gravíssimo, entubado, cheio de remédio na veia, precisando de uma equipe de terapia intensiva das boas, que saibam o que fazer. Eu acho que estão desviando os remédios, porque o Acre não melhora, então acho que tu tem que botar... Tá faltando. Acho que estão desviando aí com... Tá faltando o médico certo. Equipe e o remédio certo. É isso que a gente precisa nesse momento para salvar o Acre. Beleza. Gente, nosso bate-papo está maravilhoso, mas estamos com o nosso tempo estourado. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. Doutor Oswaldo estreando no Aqui Tem Acre, né? Primeira vez participando conosco. Obrigado. Muito obrigada, viu, por estar aqui conosco conversando sobre saúde, doutor Tó, que é pré-candidato ao governo do Acre, governador Binho, Jorge, pré-candidato ao Senado. Gente, muito obrigada. Conversar com vocês sempre é um prazer. É maravilhoso resgatar aquele Acre tão maravilhoso que vivemos e olhar especialmente, né, Jorge, para o futuro, sabendo que as coisas podem voltar
a ser como eram antes, né? É aquela coisa da música, né? Eu posso, se tu me permite. Por favor! Acho linda essa Você música. sabe muito bem a força que essa terra tem. Se o passado foi bom, o presente é ruim, aguenta a mão, maninho, que o futuro sempre vem, né? Aí diz, se você tem saudade do Acre, da gente, você está do lado da gente. Você está do lado da gente. É isso aí, doutor Thor. Obrigada, viu, por mais uma vez aqui conosco falando sobre Acre. Foi ótimo, obrigado pelo convite. Venho mais vezes. Ah, muito bom. Só o finalzinho que não é bem assim do jeito que eu falei. Assim, se você tem saudade do Acre andando para frente, você está do lado da gente. Não, Thor, eu tô com saudade do Acre andando para frente, por isso que eu tô contigo, irmão. Tô contigo, Jorge. Obrigado, cara. E ó, o Oswaldo tá convocado para trabalhar com a gente no plano de governo, viu, da saúde. Já aceitei, já O Binho aceitei. já está querendo ser secretário de Educação. Eu pensei que vinha um convite. Ele já vem junto. né? E eu Já vem Vem um pacote combo, do vem um junto. combo. já achava que vinha um convite aí para secretário de saúde. Agora Mas é o quem plano, agora sabe, é o né? plano Por pra salvar. enquanto. Quem sabe no futuro, governador. Muito obrigado por mais uma vez aqui Uma conosco. delícia, Viu? muito obrigado. E tá com esses grandes amigos aqui, com o Jorge, é tudo de bom. Aqui tem Acre. Muito obrigada pela sua companhia e na próxima semana estamos de volta com mais um bate-papo maravilhoso. Só não vou dizer onde vai ser, né, Jorge? Porque isso é sempre uma surpresa, né? Um abraço para vocês.